Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Você já pensou por que você deseja ter filhos? Como que é essa questão de tornar-se pai, tornar-se mãe? Isso é um processo e tem muitos aspectos psicológicos envolvidos. E é isso que eu vou conversar com você hoje aqui, tá? Para que a sua adoção tenha sucesso, né? E também serve para mesmo se você tem filhos biológicos, tá? Que a gente traz muita bagagem da nossa infância para relação com os nossos filhos, né? A gente coloca muita carga, muita expectativa em cima deles. E por isso, às vezes, não dá certo, não torna ninguém feliz. Então, é isso que nós vamos conversar hoje. Fica aqui comigo. O dever de se multiplicar é ditado desde os tempos bíblicos. Existem dois modelos de parentesco e filiação, seja o biológico e o social. O modelo biológico, né, é a reprodução sexuada entre um homem e uma mulher, né, que vai gerar, então, pessoas, né, crianças aí do mesmo sexo, do mesmo sangue, que é um laço inquestionável, mesmo que não haja um vínculo de afeto. Enquanto que o modelo social, ele vem mais das relações interpessoais, né, que determinam aí a conjugalidade, o casal, né, e a parentalidade. E então a questão dessa vinculação, né, social está na liberdade de escolher, então, né, fazer um contrato, vamos dizer assim, entre dois indivíduos e na responsabilidade dos pais sobre os filhos, né, o que não é determinado geneticamente. A gente costuma até falar no sentido de que é muito comum, às vezes a gente tem um amigo que a gente sente que é mais, né, família, falar, você é mais meu irmão do que meu irmão mesmo. Então, isso seria uma relação aí social, né, de proximidade. O objetivo desse vídeo é justamente refletir sobre os elementos fundamentais da construção da parentalidade, a partir, então, de uma visão psicanalítica, né, que questiona a ideia de uma família ideal, tá? E busca, então, a gente vai tentar indicar aqui como que é esse processo de tornar-se pai e mãe, né, que é um longo percurso que se inicia muito antes do nascimento de um filho. Na verdade, inicia-se lá na nossa infância, antes de sermos pai e mãe, né? E o nascimento de um filho, então, ele vai produzir uma mudança irreversível no nosso psiquismo, tá? Dos pais, né? Podendo, inclusive, nos auxiliar numa ressignificação da nossa infância, da nossa história lá junto aos nossos pais. Por exemplo, né? Eu posso ter tido uma rigidez em relação a horários, alimentação, né? E sentir isso enquanto filho lá em relação aos meus pais, e que é aquele negócio, né? Come mistura junto com arroz e feijão. Ai, que chatice, a gente só queria batata frita, só queria mistura. Mas aí quando eu me torno mãe, eu vou compreender muito melhor essa relação realmente, quer dizer, eu vou ressignificar, eu vou dar uma nova compreensão, muito provavelmente ser mais tolerante, olhar para minha mãe como uma pessoa muito mais amorosa, vamos dizer assim, diferente do que eu pensava antes de ter filhos, né? A noção, né, o termo parentalidade, ele é relativamente recente, é da década de 60, né, do século XX aí, e surgiu na literatura francesa, tá? E se refere, então, a esse processo de construção, né, no exercício da relação dos pais com os filhos. Nós temos famílias, né, diferentes entre os séculos aí, antigamente, né, era bom, até o século XVIII, né, nós tínhamos aquela família patriarcal, né, em que as relações eram muito
voltadas à questão do patrimônio, né? Entre o século XVIII e o século XX, né, o que é chamada a família moderna, aí, foi mais fundada no amor romântico e na reciprocidade afetiva entre pais e filhos, né? O filho aparece, então, como uma responsabilidade dos pais e do Estado, né? E a preocupação com a educação das crianças passa a ser um fator importante até para uma melhoria do país e da sociedade como um todo, né? Desenvolvimento aí de uma comunidade mais saudável. Já no século passado, né? Final segunda metade aí, então, do século XX, após 1960, a gente vai ter o modelo de uma família pós-moderna, né? Que é uma relação mais entre os dois indivíduos que tem uma relação íntima, muitas vezes vinculada, então, a uma relação sexual, sem a preocupação em procriar. Tá? Então, a mulher passa a ter mais liberdade até em função do surgimento da pílula anticoncepcional, né? E então tem aí, vocês veem até o modelo do hippie, né? Muito mais liberdade dos comportamentos. Então, tem uma relação, vamos dizer assim, entre as famílias muito mais horizontais, né? A família continua sendo valorizada, né? No sentido de um espaço de troca afetiva e também da cultura, né? Trocas simbólicas, e é o espaço considerado aí o único espaço, né, seguro ao qual ninguém renuncia. Tá? Então, o que sustenta o desejo de um homem, né, e uma mulher no processo de transição à parentalidade? Né? O que faz, então, eles se casarem e depois quererem ter filhos? Né? A questão da relação aí consanguínea, ela não é suficiente para garantir a parentalidade. Né? A gente sabe disso, principalmente a gente vê tantas crianças acolhidas porque os pais não conseguem, biológicos, não conseguem cuidar dessas crianças adequadamente. Né? Então, essa época moderna, como eu estava falando, essa separação entre ser cônjuges e ter ou não filhos, né, que mudou, mostra que a parentalidade, então, deixou de ser o objetivo principal das relações familiares. Né? Então, é uma opção de muitos casais não terem filhos. Tá? O desejo, então, de ter filhos, ele pode ter dois significados. Um consciente, de ser pai ou mãe aí, ligado à perpetuação da espécie, né? E o outro relacionado à elaboração do meu papel de mulher, papel de homem, né? E a representação de maternidade, parentalidade que eu trago, né? Que nós trazemos no nosso inconsciente. Tá? Então, o papel de filho que eu trago no meu inconsciente, né? nas minhas fantasias, aí, como nós vamos ver no próximo slide. Existem 4 tipos, então, né, segundo pesquisas, de representações parentais sobre o bebê. O primeiro tipo é chamado de criança fantasmática, né, no sentido do termo, é como se fosse um fantasma, que está relacionado à criança que os pais, que cada pai, né, então separadamente, tem na mente deles a partir da própria história de vida. Então, como que eu imagino que é ser pai e o que é ser filho, né? Como é que eu imagino que vai ser essa criança, esse filho que eu desejo ter, a partir do filho que eu fui, dos irmãos que eu tive, das experiências que eu tive, que eu trago na minha mente. Tem uma criança imaginária também, uma representação aí um pouco mais consciente, né? No sentido que traz os traços que eu imagino para o meu filho, filha desejada aí, que estaria relacionado ao perfil que a gente até solicita, né, que o pretendente preencha quando ele vai lá levar a documentação para se habilitar para adoção. Então, a idade da criança que eu desejo, o gênero, né, questão de saúde, de raça. Então, qual é essa criança que eu conscientemente imagino?
tá? Uma outra seria a criança narcísica, né? Que está ligada à representação do ideal que eu tenho de que é um filho, tá? Como é que esse filho vai me suceder? O que eu pretendo, né, que esse filho realize? Muitas vezes eu quero até que ele realize coisas que eu não consegui realizar, tá? Então eu posso influir na escolha da profissão do meu filho, ou até se ele vai fazer um balé, se não vai. A questão do gênero, né? Eu defino, eu quero ter lá no meu perfil, na minha criança imaginária, uma menina. E depois, se mais para frente essa criança apresenta, né, uma outra orientação sexual, como que eu vou lidar com isso, tá? Ou ela apresenta, eu escolhi uma criança saudável, um bebê, e depois ele demonstra a partir dos 2, 3 anos de idade que uma suspeita aí, ou um quadro mesmo de um transtorno do espectro autista, por exemplo, ou um transtorno opositor de conduta. Então, essa criança, né, que eu imagino e está ali na minha fantasia inconsciente, aí muitas vezes, né, essa criança narcísica que vai me agradar, narcisismo nesse sentido que é como eu quero que ela seja, né, vai agradar, vai responder às minhas fantasias, aos meus desejos, eu posso ter grandes conflitos mais tarde, quando ela não vai realizar com certeza, porque ela também tem um lado de personalidade que vai se manifestar, e nós vamos ver que isso tem um aspecto positivo também, se eu souber lidar com isso, senão muitas vezes é o que vai dificultar a relação, né, de pais e filhos aí, no caso de uma criança por adoção, às vezes até os pais quererem devolver, porque a criança é diferente do que eu sonhei, só que o problema está em mim, né? Que eu não tenho direito, vamos dizer assim, de impor, né, as minhas fantasias aí, que elas sejam realizadas pelos meus filhos, tá? E a criança mítico-cultural, que ela representa aí as características, vamos dizer, coletivas de uma determinada sociedade num determinado momento. Então, dependendo de onde eu frequento, qual é a minha cultura, né? onde eu moro, o grupo social, religioso, tudo isso também vai fazer parte do que eu espero, né? O que eu represento essa criança. A gente já sabe, por exemplo, de pais que têm dificuldades com a alimentação da criança. De repente, eles são vegetarianos e essa criança chegou para adoção com hábitos alimentares carnívoros. Então, isso pode ser um problema, ou até questões religiosas. Então, é muito importante que você esteja atento, né, aqui participando dos meus vídeos, conhecendo, né, todas essas informações que eu trago aqui para vocês. Por isso, eu até peço, né, que se inscreva no canal, dê um like, é muito importante isso para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e a outros que eu trago aqui, como psicóloga judiciária, né? Quem não me conhece, eu sou mãe por adoção também há 21 anos e fundadora de grupo de apoio à adoção, e venho aqui muito com esse desejo de que realmente difundir, né, espalhar mais esses conhecimentos para que mais e mais as adoções tenham sucesso, tá? Eu fiz com muito carinho, dá trabalho fazer tudo isso aqui, eu estudar, né? Pesquisar, ler, depois colocar aqui em slides, filmar, gravar. É um trabalhinho aí que merece seu like. Um outro aspecto também, né, que eu estava falando, então que esse processo de filiação, ele se inicia antes do nascimento do bebê, né, do bebê, da criança aí que você vai adotar, mesmo sendo uma criança ou um adolescente, porque vem dessa transmissão de aspectos conscientes e inconscientes que está na minha história infantil, enquanto pais, né? Dos conflitos inconscientes na relação com seus próprios pais, tá? Que vão moldar a minha representação do que é ser pai e do que é ser mãe, tá? Então, são fantasias que eu tenho, tá? Que eu trago, posso trazer dos meus pais também, medos, sonhos, lembranças da minha própria infância e até profecias que eu posso ter sobre o futuro desse bebê, tá? Fantasias, por exemplo, eu tenho o dedo podre, né? Frases que a gente usa aí, eu não mereço ser feliz, eu vou me divorciar como meus pais, então
não quero ter filhos, ou quero ter por causa disso mesmo, para eu não ficar sozinha. Então, tudo isso que a gente chama de motivação para o que você está adotando, né, estão muito vinculados a algumas crenças que você traz, às vezes até chamado atualmente como crenças limitantes, né, como se tivesse destino, tá? Porque você atua conforme essas crenças, não é que é um destino, né, que a partir do que a gente pensa, e sente, muitas vezes a gente vai dirigir o nosso comportamento, né? Então, essas representações que a gente tem vai influenciar, né, o meu comportamento, como eu estava falando, e a interação que eu vou ter com os meus filhos, né, com meu filho, meus filhos, tá? Podendo isso ajudar, né, um vínculo, então, amoroso, como está aí no slide, no sentido de ser uma família que dá segurança para essas crianças, ou não, ou ser vivenciado até como rivalidade, que é um outro aspecto que muitas vezes surge, principalmente no homem, né? Então, a gente não pode se esquecer que surgem afetos ambivalentes, né? Muitas vezes contraditórios, quando a gente tem filhos, tá? Seja por via biológica ou adotiva, eu posso falar isso porque eu tenho filha biológica também, a minha primeira filha foi biológica, né? Então, porque o nascimento do filho, né, como eu estava falando, ele traz expectativas, aqueles 4 pontos que eu trouxe agora há pouco, né? E esse bebê, então, ele pode ajudar a que eu me modifique, me torne uma pessoa melhor, tá? Ou pode também provocar ruptura no casal, tá? Fazendo então com que aqueles conflitos eles sejam atualizados, sejam trazidos de volta para a relação do casal, então, mas que eu não consegui resolver, né? Eu não consigo elaborar, não consigo dar um outro significado. Então, é comum, tá? Que muitas vezes a mãe pode, por exemplo, se aproximar muito desse filho, né? Ser muito protetora, e o pai pode sentir ciúmes, pode ter até uma rivalidade com a criança. Eu estou falando aqui quando isso passa, né, de um nível normal, tá? Que realmente vai dificultar essa relação. Ou a mãe também que se sente muito angustiada, pode se sentir muito inadequada na função materna, achar que ela não é uma boa mãe porque ela traz um modelo idealizado, às vezes até porque ela teve uma mãe muito crítica, né? Uma mãe que era muito perfeccionista. Então, vocês percebam que as representações que eu tenho do que é ser mãe, do que é ser pai, vai ser um fator muitas vezes que vai predizer como que eu vou me apegar a essas crianças, como que eu vou me apegar ao meu filho, seja biológico ou seja por adoção, tá? Mas isso também pode ser positivo, né, no sentido de que a partir do momento que eu entro em contato com esse bebê, as vivências que eu vou tendo com essa criança, um bebê ou uma criança ou um adolescente, isso também pode permitir com que eu me reorganize, que o meu passado, então, tenha uma modificação mesmo na minha cabeça, e a partir do que eu penso, eu vou agir, né? E é muito importante também, como eu estava falando, né, essas lembranças ou essas vivências do passado que a gente carrega conosco, que às vezes muito mais do que o que aconteceu realmente é o entendimento que eu tenho disso, é o significado que eu dou para esses eventos, tá? Então, por exemplo, eu posso trazer uma culpa, né, por meus pais terem se separados na infância. Então, isso é muito da importância do porquê que a gente indica, né, a psicoterapia. Tá? Na verdade, acho que toda a população precisava fazer uma psicoterapia, muito bom esse autoconhecimento, porque a gente torna consciente, né, muitos desses fatores que eu estou trazendo aqui, e aí a gente pode controlar, porque o que não é consciente a gente não controla, né? Então, é muito importante, muito positivo que os pais, né, procurem a psicoterapia, principalmente nesse processo até ainda quando estão esperando pela adoção, tá? Outro aspecto aí que é chamado trilogia da maternidade, né, que existem 3 preocupações, vamos dizer assim, e na relação que a mãe, tá,
vai trazer com o bebê. Então, as lembranças que ela tem na relação dela com a própria mãe na infância, a relação dela com ela mesma enquanto mãe e na relação, na conversa, no diálogo que ela vai ter com esse bebê, né? É muito interessante, eu me lembro de uma pessoa, uma vez que eu fui com a minha filha num comércio, né? E enquanto esperava lá, ficava conversando. Minha filha tinha menos de 6 meses e eu conversava com ela. E a senhora se dirigiu a mim assim, surpresa, né? Nossa, você conversa bastante com a sua filha, né? Eu achei meio estranho, até falei, lógico, né? Uma coisa tão óbvia para mim, eu nem me dava conta disso. E aí ela falou, ela já tinha 2 filhos, ela falou, eu não consigo conversar com os meus filhos, eu trato eles me chamando de tia, né? Então, vocês vejam nesse exemplo, eu não me reconheço nem como mãe dos meus próprios filhos, e no caso ali eram filhos biológicos, tá? Então, essa história que a gente traz do nosso passado, da nossa relação com os nossos pais, são muito importantes, vão definir muitas vezes a relação com os nossos filhos, né? Então, vocês vejam aqui um slide da criança, né? Eu criança com a minha mãe, vamos dizer assim, depois eu adulta, mãe com o meu bebê, e aqui no outro slide já uma voz, 3 gerações, né, interagindo, que é o que é mais desejado, que seria mais saudável. Em relação à paternidade, né, também implica, né, um processo de profundas transformações, que vão também se iniciar na infância desse homem, na relação com o modelo de pai que ele teve, tá? E isso pode ser muito positivo, porque se foi uma relação bacana, positiva, né, como eu vejo aí nos slides, não quis trazer slides ruins, né, de péssimas experiências. Vocês sabem que nós temos, infelizmente, mais de 11 milhões de crianças aí que não têm o registro de nascimento do nome, nem o nome do pai, né, que não assiste, que não registra essa criança, que não dá assistência, né? Isso está muito relacionado àquele modelo ainda machista, patriarcal, né? Como se a criança fosse só responsabilidade da mulher, se a gravidez, evitar a gravidez também fosse só responsabilidade da mulher. Então, nós mulheres temos que nos preocupar como é que nós estamos educando os nossos filhos, né? Porque a relação do homem enquanto pai também vai trazer elementos de como foi a relação dele com a mãe. Principalmente também se ele tiver filhos de sexo feminino, por exemplo, né? E também com a própria mulher, né? Tem um autor que dizia, observe como é que o homem, né, seu namorado, se relaciona com a mãe dele, que você vai saber como é que ele vai se relacionar com a mulher, né? Então, é muito importante para o homem também como foi essa relação, né, com a mãe, com o pai, o modelo de pai que ele tem, que ele vai tender a repetir, tá? E isso, então, é o modelo que ele vai trazer no futuro. Ah, mas se ele não tem um pai ou o pai não é legal, tudo bem, aqui eu estou falando de pai e mãe, mas pode ser figuras, que a gente chama de figuras parentais, avós, tios, irmãos, tá? Sempre tem, né? Ah, mas ele vive numa família que só tem mulheres. Não, ele vai ter o tio, o amigo, né, das mães, no caso de uma relação homoafetiva feminina, por exemplo. Tá? Ele vai ter o professor da escola, vai ter outras experiências, e isso que é importante, né? E o pai, na nossa sociedade, realmente, a mãe tem muito esse papel protetor, né, na nossa cultura aqui, latino-americana principalmente, e o pai vai ser alguém, e deve ser alguém que, geralmente, eles dão mais liberdade, colocam a criança, às vezes, até um pouco mais de risco, assim, mas é no sentido de que colocam a criança, expandem o conhecimento dessa criança para o mundo. Isso é muito saudável. Superproteção, não, né? É lógico, sem risco, né? Sem risco real. Então, esses laços, né, entre os pais e os filhos, aí vai favorecer um desenvolvimento afetivo e cognitivo saudável, né? E vai também proporcionar para esses pais o sentimento de que eles foram suficientemente bons para os filhos, tá? Então, o nascimento de um filho, ele vai transformar o nascimento, né? A adoção, a chegada de um filho, vai transformar o psiquismo aí, tanto dos pais, né? Do pai e da mãe,
e a gente espera que seja uma transformação positiva, tá? Então, e é uma relação de mão dupla, né? De mão única. Do mesmo jeito que essa criança precisa de cuidados aí físicos e psíquicos, né? Ela também vai ser integrada a uma família, né? Uma relação até transgeracional, muitas vezes, né? Avô, pais, filhos, né? Às vezes mais de uma geração, 2 ou 3 gerações, tá? E é super importante, então, que os pais também percebam, né, essa diferença nas crianças, que não é, né, não é aquela questão só narcísica, né? Os pais têm que ir se adaptando. É lógico que a gente sonha com o melhor para os nossos filhos, mas será que o que eu acho que é melhor é realmente o que eles acham? Então a gente tem que ir crescendo, né? Conforme essas crianças vão crescendo, a gente permitir uma relação com diferenças também do que a gente foi educado. Às vezes eu escuto alguns pais, eduquei como meus pais educaram e estou muito bem. Será? Né? A gente tem que se adaptar, os tempos são outros, né? Esses dias eu estava conversando, na minha época de adolescência, a gente tinha que chegar em casa meia-noite. Na época da minha filha adolescente, meu filho, eles saem à meia-noite de casa. Então a gente tem que se adaptar a essas mudanças e permitir que eles cresçam, que eles funcionem, né, conforme é a época agora, atual, mas é lógico, com proteção, tá? Mas eu não posso super proteger, porque aí eu não estou preparando meus filhos para a realidade para viver, né? Então, chegando ao final aqui, é muito importante que a relação do casal ela vai afetar o desenvolvimento dos filhos, tá? Uma relação mais harmoniosa, uma relação de muita briga, né? Não vai ser legal, tá? Então, os bons níveis de adaptação e equilíbrio aí da vida, né, dessa família, do casal, vai refletir, né, positivamente aí ou não na relação com os filhos, tá? Então, concluindo, né, a parentalidade ela é marcada fortemente pelas fantasias e os fantasmas, né, parentais, aí os fantasmas principalmente no sentido de coisas que estão a nível inconsciente, que a gente ainda não conhece, mas que influem muito no nosso comportamento. E quanto melhor eu ter conhecimento disso, vai permitir que eu seja mais criativo, que eu dê mais liberdade para os meus filhos se desenvolverem na potencialidade maior que eles têm, ou, infelizmente, eu vou desenvolver crianças doentes, né? Com sintomas também, que vai passando aí de geração para geração. Então, qual é a sua escolha, né? Espero que essa minha fala tenha trazido mais consciência para você, né? E entenda e aceite quando a gente fala, olha, vai fazer psicoterapia, porque o autoconhecimento é muito bom e necessário, principalmente nos casos de adoção, em que essas crianças chegam com uma história que não é legal, né? Nenhuma criança vem para adoção sem que haja uma história de abandono anterior, né? Então, a minha responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe e aqui enquanto psicóloga de estar orientando vocês nesse sentido, tá? Obrigada, até o próximo vídeo. Vejam os próximos vídeos também, que eu vou estar falando, os vídeos anteriores, né? E nos próximos eu vou estar falando sobre lutos na adoção. Por exemplo, luto da infertilidade na mulher, luto da infertilidade no homem, na criança ou adolescente acolhido. Tudo isso vai refletir no processo de adoção, vai influir na sua motivação de estar adotando. Então, é muito importante que você tenha consciência, né, e possa elaborar, e muitas vezes é necessário uma ajuda profissional. Tá? Obrigada, até mais. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal, compartilhar. Até a próxima.